Você acredita em milagre? Você já viveu milagre? A pergunta é essa para você hoje. Senta aí. Bora bater um papo. Bora conversar. Vou contar para vocês o milagre que eu estou vivendo. Eu, Marta, aqui com 4.2. Só isso, né, gente? Carregando muitas experiências e ainda tendo muito que aprender. Ainda no processo. Nós nunca estamos prontos, né? Nós estamos o tempo todo aprendendo algo novo. Algum tempo atrás, o coração queimava muito. Nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, fui criada em Betim. E há um tempo atrás, o coração queimava muito para me mudar de cidade. Em 2020, eu fui num evento e aquilo ali bradava no meu coração e eu fiquei com muita vontade de ir embora, muito embora, mas ainda não sabia o destino certo, sabe? Até então, eu até visitei Goiânia, fui em Goiânia, mas aí passou anos e não deu certo. Ano passado, no início do ano, eu estive em São Paulo, em alguns locais em São Paulo, algumas cidades em São Paulo, e o coração bradando para sair, sabe, de viver algo. E assim Marta fez. Quando foi em dezembro, eu recebi uma proposta para vir. Eu tinha uma reunião aqui em janeiro e a pergunta foi a seguinte: você está pronta para vir para São Paulo, largar tudo que você tem aí e vir? O que eu tenho, meninas? Eu tenho minhas crianças, são os meus bens mais preciosos que eu tenho nessa vida. E a Marta e a coragem em Deus mais forte do que tudo isso, que brada dentro dela todos os dias. Eu falei, eu estou pronta. Sério? Você vai ter coragem? Sim. Foi essa palavra que eu ouvi. E muitas pessoas dizendo assim, Marta, você é louca, o que você está fazendo? Mas mesmo assim, eu não quis ouvir as pessoas. Eu fui, larguei tudo que eu tinha em Minas Gerais, vendi todas as coisas que eu tinha, meus móveis, vendi tudo que eu tinha. Entrei num aplicativo para alugar um imóvel. Dentro desse aplicativo, eu aluguei um imóvel no escuro. Na verdade, eu não conhecia o bairro, não conhecia nada. Falei com o Senhor, Deus, o Senhor deu todo o direcionamento para que eu possa estar em um local, porque a segurança vem do Senhor, mas que eu seja direcionado para um lugar, Pai, que dê uma tranquilidade para mim e para meus filhos. Eu não sei para onde eu estou indo, mas é o Senhor que vai me levar. Essas foram as palavras que eu comecei com o meu secreto. O que eu mais ouvi de todas as pessoas: você é maluca, você tem que ir para São Paulo, uma cidade grande. Cara, aquele lugar é perigoso demais. E quando eu falei a cidade que eu estava vindo, todo mundo falou assim, Marta, aquele lugar é uma favela brava, você é maluca, olha o que você está fazendo. Eu não quis ouvir essas pessoas. E em poucos dias eu consegui vender todas as minhas coisas. Eu estava com a previsão de chegar aqui no dia 27 de fevereiro, mas eu consegui antecipar uma semana antes. E quando porque eu até então também viria de carro, uma pessoa, que ia me trazer, né, trazer minhas coisas, porque eu selecionei algumas coisas para me trazer, e no final das contas eu não consegui trazer nem a metade das coisas que eu tinha lá, e ficou para trás. Eu trouxe o que eu consegui trazer, mas eram muitas malas, roupa das minhas crianças, alguns utensílios, meus eletrodomésticos não vieram nada, algumas coisas que há roupas de cama, mas foram muitas poucas coisas, mas essas poucas coisas que eram muitas malas, com 2 crianças, entende? E aí, todo mundo falou, você é maluco, o motorista, ele não vai levar esse tanto de mala. Você acha que esse motorista leva esse tanto de mala que você tá? Não vai. E o que você vai arrumar quando você chegar lá na rodoviária, ter que pegar um Uber? Você acha que o Uber vai levar para você esse tanto de mala? Então foram tantas coisas que eu fui ouvindo que aquilo ali queria me consumir. Mas eu entreguei, eu confiei no Senhor. E aí, quando eu cheguei, né, para pegar o ônibus, o motorista foi muito amável comigo o tempo todo, colocou as malas, e aí foi puxando aqui tanta de fita assim, eu falei, meu Deus do céu. Colocou todas as minhas coisas dentro do bagageiro do ônibus. E chegando em São Paulo, uma viagem que seria de 8 horas, foi uma viagem muito demorada. Eu nunca fiz uma viagem tão demorada para São Paulo. Mas em todo tempo eu agradecendo ao Senhor, e eu dentro do ônibus eu falava com Deus, Senhor, prepara, Senhor, um Uber para mim, para me levar até o local onde eu vou
desci, coloquei todas as minhas coisas, sentei minhas crianças, porque também o que os outros disseram. Você é louca com esse tanto de mala, com 2 crianças, como que você vai despachar essas malas? Como é que você vai mandar esse menino de Uber para um lugar que você não conhece? Então tudo isso bradava no tempo. Mas a oração, quando você entrega para o Senhor, Deus faz todas as coisas perfeitas. E aí, quando eu pedi um Uber, Deus é tão extraordinário, que veio um Creta, um carro grande, com um porta-mala grande, e não foi um motorista simples que veio me atender. O Senhor enviou um anjo. Ele falou assim: todas essas malas são suas? Eu falei: sim. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim: moça, você teve sorte, porque o meu Uber é Uber Black. E hoje, como eu tô indo embora pra casa, eu decidi aceitar no Uber X. Falou assim pra mim. E eu falei: foi Deus que te mandou. Falei pra ele, sabe? E ele, com todo carinho, colocou não coube tudo ainda no porta-mala, ele colocou no banco da frente do passageiro ali, e trouxe todas as minhas coisas com meus filhos, com os meus 2 filhos. Quando eu cheguei na portaria do condomínio que eu aluguei, eu não consegui enxergar nada, gente, de verdade. Eu tava assim, com tanta coisa, mala pra descer, e eu procurando a portaria, onde que eu encontro, como que eu vou entrar. Aí o Senhor também preparou um anjo. O Senhor preparou uma pessoa para me receber. Você está precisando de ajuda? E veio, me levou até a portaria para conversar com o pessoal com o porteiro. O porteiro já falou assim: não, tá tudo liberado, é só você ir. Essa moça veio, peraí que eu vou te ajudar. Já pegou um carrinho, colocou minhas malas dentro. E assim, dentro de um condomínio que são 15 apartamentos. E dentre desses 15, o meu era o último. Vocês entendem? Então tinha que andar muito. Não tinha, aqui dentro do condomínio não tem garagem. E aí essa moça veio, me ajudou, me auxiliou na forma de abrir a porta, deu todo o suporte, falou comigo assim: olha, eu vou na minha casa buscar uma água para vocês. Trouxe uma garrafa de água para nós. E quando eu abri o apartamento, gente, eu vi o cuidado do Senhor em tudo. Até alguns utensílios que eu não consegui trazer tinha dentro do apartamento. O apartamento todo arrumadinho, todo alinhadinho. E eu vi o cuidado do Senhor, sabe? Eu entrava em cada cômodo, eu glorificava o Senhor, porque eu não vi pessoalmente para ver. Eu coloquei na mão do Senhor e o Senhor preparou tudo. E quando eu coloquei, eu só glorificava o Senhor. Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. E aí eu saí, depois do outro dia, eu fui atrás da escola das crianças, eu decidi dar uma volta no bairro. Quando eu saí no bairro, pessoas, se vocês estão me ouvindo, eu me emociono porque é o melhor lugar, são as melhores casas em todos os lugares que eu já morei. Esse é o melhor bairro que eu já morei. Eu não vim ver aqui, mas o Senhor preparou cada detalhe. A escola que os meus filhos iriam estudar, o bairro que os meus filhos iriam morar, e o cuidado do Senhor para a minha vida e para os meus filhos. Eu estou assim surpreendida. A palavra para você, que eu não sei o que você está vivendo, por que você está preocupado com tanta coisa, mas o Senhor está dizendo: se só confia, não fique só apegado ao que você pode fazer, mas entrega na mão do Senhor, porque Ele vai fazer aquilo que você não pode, que o impossível só Ele que faz. E Ele vai enviar anjos, exatamente anjos, para te conduzir para um lugar aonde que Ele quer que você vá. E cumpra aquilo que o Senhor te entregou. Não tenha medo. Você vai ser muito criticado, mas quem está com você é o que vai te garantir para ter